Olá, pessoal. Quero lhe fazer uma pergunta. Você conhece essa expressão? A casa caiu? Eu tenho certeza que você até já deve ter usado. Talvez de uma forma popular, de uma forma simplista, para dizer, descobri uma coisa, né, que alguém estava me escondendo, ou então simplesmente porque a pessoa que era muito ambiciosa e alcançou um certo nível social e roubou, ou então fez uma falcatrua ou coisa assim, foi descoberto. E eu quero mostrar para vocês essa carta, porque essa carta é exatamente a carta do tarô, que fala, a casa caiu. Na realidade é mais do que uma casa, é uma torre, é um castelo, é algo no qual a pessoa se refugiou, e normalmente são pessoas coroadas. Aqui tem aqui embaixo, aqui ó, nesse lugarzinho aqui, você tem uma espécie de cabeça coroada e a coroa voa embora. Aqui tem um dinheiro que essa moça tá soltando um saquinho, né, onde tinha o dinheiro, ou seja, as posses. Então essa carta, esse arcano, né, depois a torre pega fogo por causa de um raio. Essa carta, quando a gente tira ela no tarô, ela sempre significa a casa caiu. Ela pode significar de várias formas, né? Nesse tarô, eu gosto muito desse tarô de Merlin, porque os desenhos são muito bonitos, né? Eles são realmente lindos. Mais você olha, mais você descobre coisas. Você percebe que a pessoa que construiu essa torre, ele foi subindo, fez uma torre num lugar quase inexpugnável. Mas não longe da justiça divina, ou da justiça simplesmente, ou da lei do retorno, né? Porque tudo que a gente faz, lei do karma, tudo que faz volta, né? Para nós com a mesma intensidade. Mais dias, menos dias é descoberto. Esse tarô de Merlin, que tem é mais antigo e ele foi elaborado através de escritos, né, por uma pessoa chamada R.J. Stewart, R.J. Stewart. Ela tem inclusive uma numeração um pouco diferente da numeração dos outros tarôs, que que vieram a partir de 1800 e final de 1800, e que foram todos desenvolvidos a partir do tarô de Waite, naquele grupo de estudos de sociedade secreta chamada, que era do Aleister Crowley, mas fundada também pelo Waite, por outros também, né, outros nomes famosos que não só desenvolveram filosofias de vida, ensinamentos, fizeram grupos de estudos esotéricos e espiritualistas, mas eles também desenvolveram esse tarô, que também tem uma relação com as 22 letras do alfabeto hebraico, com os 4 mundos, que também existem nos ensinamentos da Cabala. E o tarô que eu escolho para ensinar, na realidade não é o tarô com o qual eu aprendi, mas é o tarô que eu considero mais abrangente. Ele me dá mais respostas, porque ele me dá um lado que é um lado astrológico, me informa sobre coisas de Cabala, me fala em que momento, em que lugar da árvore espiritual ele se encontra. Então é muito, muito interessante da gente interpretar. E é colocado no caminho 16. Essa carta, que é muito mais agressiva, olha como ela é agressiva, essa carta, né? Nas cores, no fundo preto, aqui embaixo é como uma planta derrubada, né? Parece uma planta, parece uma agave, parece um comigo ninguém pode, de repente até essa planta está sendo derrubada. Tem esse edifício que está se rompendo inteiro. Lá em cima tem de um lado uma serpente e do outro lado uma pomba e o olho divino. Então aqui realmente tem uma representação de luta do bem contra o mal, de paz que venha depois da tempestade, depois que tudo quebra, depois que não sobra nada, o olho de Deus vai trazer para você a paz.
Aqui embaixo também ele coloca a letra do alfabeto hebraico e aqui o símbolo astrológico, né? No caso, acho que é Gimel e Marte, se relaciona com Marte. Então, essas cartas, né, quando a gente abre um tarô, quando a gente costuma assim olhar um tarô, normalmente faz isso através de uma pergunta, ou seja, a gente tem uma dúvida sobre alguma coisa. Então, por exemplo, né, hoje com essa enorme lua, né, uma super lua chamada lua de sangue, porque a sombra da Terra cobriu a lua, não foi vista no nosso hemisfério, foi no hemisfério norte, depois atravessou a Ásia, a Austrália na parte de baixo, né? Aqui era já de manhã e nesses países do sul, né, do hemisfério sul, bem mais ao sul, como a Austrália e a Ásia, eram já 9 horas da noite. Então, nesse eixo da superlua tem muita relação com aquilo que falamos e com a arrogância. E eu sempre relaciono essa carta da torre com a falta de humildade. É uma outra expressão que me veio em mente: quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Julgar, né? Por que julgamos? Por que apontamos o dedo? Por que não podemos aceitar que alguém tenha um pensamento diferente do nosso e que, se a gente, antes de criticar, a gente ouve esse outro pensamento, ele pode ser enriquecedor para nós, né? Aí entraria aquela carta da serpente que fala sobre sabedoria, né? Sobre conhecimento. Então vai aprender, vai se informar, né? E depois você faz as pazes, você não tem que ficar brigando, não é? Aí tem pessoas que me perguntam, às vezes mesmo os meus alunos ou pessoas que eu consulto, né, que me consultam, mas essa carta pode ser uma carta de morte? Depende das outras cartas que vierem juntos, tá? Porque ela sempre tem que ser relacionada com alguns arcanos menores que te dão uma visão mais ampla, se é na área financeira, se é na área da saúde, se é na área de um casamento, por exemplo. Se for um casamento, vai destruir o casamento, né? De repente você descobre uma coisa, uma traição, a casa caiu. Se for de trabalho, você pode perder o trabalho, a empresa pode fechar, né? Se for, digamos, um questionamento sobre a saúde, realmente aqui a saúde pode indicar realmente uma coisa bem ruim. Ou até uma operação cirúrgica, porque é Marte. Um acidente, sim, um acidente, uma queda, né, que pode atingir a pessoa dependendo das outras cartas, porque quando a gente coloca as cartas dos arcanos menores, nós trabalhamos com os 4 elementos, e aí a gente sabe que se for copas, vai se relacionar com afetos e relacionamentos afetivos e amorosos, ou simplesmente sentimentais. Se for um ouro, por exemplo, vamos pegar um 5 de ouro que venha junto com essa carta, a pessoa vai à falência, ou tem uma grande perda de dinheiro, né? Às vezes um investimento em bolsa que não dá certo. Então, se a pessoa me pergunta, devo investir nessa coisa, eu tiro essa carta. Normalmente, quando é uma pergunta super simples, eu tiro 3 cartas, ou eu faço a questão, a leitura da cruz. Que é bem simples, mas 3 cartas assim, é básico para você dizer sim ou não, né? Mas se, por exemplo, é um relacionamento amoroso que está assim, que a pessoa se envolve com briga e que você sabe, você já percebe que ela não está boa, porque quando uma pessoa lê um tarô, abre um tarô, né? Ela vai abrir em conexão com a pessoa que faz a pergunta. Porque eu, como intérprete, eu sou um veículo, corpo. Então, o veículo também para ouvir aquilo que o tarô me explica. Então, é isso. Eu só queria te falar sobre isso. Sobre
se pergunte, como é bom a gente poder contar com um oráculo, né? Ó, em junho eu vou ter o lançamento do meu curso, fique conectado, olha aqui, entre no canal, coloque o seu like, e aí você vai poder depois usufruir, né, desse grande conhecimento, tá bom? Ah, tem um presente para você também, tá? Que é o meu livro de magia, tá gratuito, é só clicar que você vai fazer o download. Eu tenho certeza que vai ser muito instrutivo para você entender como funciona o pensamento esotérico, que é muito abrangente, tá bom? Tchau, obrigada, namastê, fique com Deus.